ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. Alô, amigos do Ipu Notícias, estamos de volta aqui com mais uma série de entrevistas e hoje estamos com o médico e vice-prefeito de Ipu, Dr. Luiz de Gonzaga Timbó Corrêa. Ele vai conversar conosco, falar de saúde, falar também da sua história, da sua carreira dentro da medicina e também falar da política ipuense. Aqui, dentro do Ipu Notícias. Dr. Luiz de Gonzaga, tudo bem? É um prazer enorme contar com a sua participação aqui no Ipu Notícias para falar sobre saúde, sobre política e também para que as pessoas conheçam um pouco mais do Dr. Luiz de Gonzaga, porque se fala tanto em saúde, por que não falar também um pouquinho da pessoa do Dr. Luiz? Tudo bem, doutor? Tudo bem, Kleber, bom dia aos internautas de toda a abrangência hoje da mídia, e estamos aqui à disposição para conversarmos, para esclarecermos dúvidas e estou a seu inteiro dispor. Doutor Luiz, o senhor já tem mais de 25 anos de medicina. Eu queria que o senhor falasse para a sociedade ipuense, para os amigos internautas, como é que o senhor vê a medicina, como é que foi essa sua carreira, esse exercício, esse cotidiano dessa profissão tão exemplar, e também a influência do Dr. Tomás, que agora seu pai é honoris causa, né, concedido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre esse seu cotidiano e essa sua vocação e a relação familiar. Bem, eu tenho 52 anos de vida e só me ausentei desta cidade durante 13 anos, período em que fui estudar em Fortaleza e retornei formado em medicina. Exerço essa profissão aqui neste hospital há 23 anos. E o cotidiano da medicina é o cotidiano manhã, tarde e noite. O médico não tem hora, o médico priva, infelizmente, o bem-estar da sua família, da presença da sua família, em decorrência da necessidade da profissão, da necessidade dos pacientes. A influência da medicina na minha vida começou muito cedo, com o Dr. Tomás, que é meu pai, e que tem 88 anos de vida e 62 de médico. É um dos únicos médicos do estado do Ceará que tem essa idade e ainda clinica, ainda trabalha. E isso é uma verdadeira graça de Deus. Mas eu vivi a minha infância, a minha adolescência, no período que aqui estive, sofrendo a influência da vida do meu pai, vendo o apego à profissão, o desprendimento de todos os aspectos à sua profissão, ao seu atendimento, ao seu cumprimento de dever e a essa causa que é este hospital. E isso me formou, me formatou intimamente para que eu seguisse os seus passos, e assim eu o fiz. Nós fomos criados dentro de uma família de muitos princípios religiosos, de muita valorização aos princípios da vida, da ética, da honestidade, da decência e da humanidade. E nós fomos criados dentro desse ambiente, desse aspecto. E a medicina, para mim, tem um valor inestimável. É o que eu gosto de fazer e o que eu sei fazer. Então, eu praticamente me realizo dentro da minha profissão e trabalho à disposição da população de Ipu e da região aqui neste hospital há 23 anos. O Dr. Luiz de Gonzaga, ele, além da área privada, e o Dr. Luiz também já trabalhou como secretário municipal de saúde em Pires Ferreira e também aqui no Ipu, na gestão da Toinha. No ano de 2008, o Dr. Luiz passou a ser candidato, junto com o Sávio Pontes, à Prefeitura do Ipu em 2008. Eu queria que o senhor falasse até um pouco dos bastidores, se for o caso, de como foi essa sua entrada na política como candidato ao Executivo na chapa do Sávio Pontes como vice.
No ano de 97, eu fui convidado para ser secretário de saúde no município de Pires Ferreira e fiquei até o ano de 2000. O SUS tinha 6 anos de idade e foi muito bom para mim porque aprendi a conhecer o SUS, aprendi a trabalhar com o SUS e o meu conhecimento de saúde pública cresceu junto com o crescimento do SUS. 4 anos no Pires Ferreira, uma estrutura de saúde pública muito pequena, 2 postos de saúde, 2 consultórios odontológicos e de um desses postos nós colocamos uma policlínica e começamos a colocar no Pires Ferreira o que o SUS começava a apresentar, como a saúde bucal, que nós introduzimos no Pires Ferreira. De lá, em 2001, fui convidado para trabalhar no IPU como secretário de saúde. Já uma estrutura mais complexa, 3 hospitais, muitos postos de saúde e, consequentemente, mais problemas. E nós tivemos também essa experiência do SUS, mas já com desenvolvimento de suas ações mais abrangentes, e nós conseguimos trazer também o crescimento da saúde para o IPU. Eu tenho que dizer que durante esses 4 anos de saúde pública aqui no IPU, à frente da Secretaria de Saúde, nós conseguimos transformar, de certa forma, o município de IPU para além das nossas fronteiras. Já havia a série histórica de atendimento aqui no IPU de pacientes de outros municípios e nós conseguimos consolidar esses atendimentos a nível de estado, ou seja, o IPU cresceu a ponto de ser reconhecido pela Secretaria de Saúde do Estado e o IPU tornou-se um município polo microrregional, ou seja, um município oficial para atender os municípios de Pires Ferreira, Heriotaba, Vajota e Hidrolândia. Nós tínhamos um grande desafio na época, que era o hospital municipal. O hospital este que levou 8 anos para a sua conclusão da estrutura física e foi construído pela FUNASA e se tornou, ao invés de ser uma grande solução, um grande problema, porque este hospital foi construído e entregue ao município e não havia recursos para o seu funcionamento. Nessa época, nós, em parceria com o Estado, colocamos um grande centro de diagnóstico, de fazer diagnóstico das doenças e de tratamento, que era o CEDIT. Então, nós colocamos 12 serviços ambulatoriais à disposição dessa população de IPU e das cidades vizinhas, e isso trouxe também um reconhecimento muito bom do Estado para nós. Eu tenho que agradecer essas 2 oportunidades que trabalhei na saúde pública, porque muito me favoreceu no conhecimento que eu tenho hoje do que é a saúde pública do SUS, do que é a saúde pública do município do IPU, do que tem o IPU, do que precisa o IPU. Então, eu consegui isso com a derivação da minha clínica particular, do meu atendimento praticamente 24 horas na maternidade Dr. Francisco Araújo e também com o atendimento da saúde pública diretamente vinculado a essas 2 secretarias. E a sua entrada na política, né, oficialmente em 2008, como é que se deu, doutor Luiz? Olha, eu, por todo esse tempo até então, que aqui vivi no IPU e aqui trabalhei, nunca me passou pela cabeça um cargo eletivo na política. Mas aconteceu que quem me introduziu na política foi a nossa querida Toinha Carlos. Ela era a candidata que iria, com o Sávio Pontes, decidir qual dos 2 ficariam realmente na cabeça de chapa, mediante uma pesquisa na época. No entanto, ainda hoje eu tenho uma grande admiração pela Toinha, nós temos uma amizade antiga, nós temos a Toinha é minha cliente
e nós temos um muito bom relacionamento, e a minha admiração por ela também é muito grande, principalmente quando uma política de origem, uma política nata como a Toinha, abdicar de uma candidatura em prol de um fato novo que surgiu na sua vida, que foi o problema de saúde do Zezé. E ela, com toda a sua abnegação, largou parcialmente a política para cuidar do seu esposo. Isso não é para todo mundo que tenha coragem de fazer uma decisão dessa, de tomar uma decisão dessa. Então surgiu a vacância e a Toinha passou a tentar me convencer de aceitar esse lugar, de entrar na composição da chapa do Sávio Pontes. E inicialmente eu relutei, disse que não. O Sávio esteve na minha residência várias vezes, aqui na maternidade também várias vezes, e começou a haver um certo entendimento, e eu sempre relutando, porque eu não tinha nenhuma pretensão política na cidade de Ipu. Eu queria era trabalhar na saúde. E daí, quando já com essa ideia bem madura, nós tivemos meu irmão Edgar, dentista, na casa do Sávio Pontes, lá no Macaco, para apresentarmos umas condições. E eu precisava de algum convencimento realmente para ver se eu estaria fazendo a coisa certa. Infelizmente, na época, e ainda hoje, nós temos o conceito de político e de política muito pejorativo pelas condições que a gente vê no dia a dia. E eu queria alguma coisa que me desse um convencimento de que iria ser diferente. E conversamos com o Sávio. Eu disse para ele na época: Sávio, eu tenho umas condições. A primeira, Sávio, é que a nossa administração, caso nós fôssemos eleitos, é que a nossa administração seja pautada no que há de correto, de decente, de honesto, que não haja absolutamente nenhum envolvimento de escândalo envolvendo a coisa pública, o recurso público, porque nós levamos uma vida inteira para construir um nome e meia hora para perder. E o Sávio me respondeu: Dr. Luiz, eu sou deputado. O sonho de um prefeito é ser deputado, e eu estou no caminho inverso. Eu sou deputado e vou descer para prefeito. O meu avô, Antônio Pereira, foi prefeito nessa cidade. O meu segundo pai, Milton Pereira, foi prefeito 2 vezes nessa cidade. O senhor acha que eu vou sair de deputado para prefeito para vir aqui manchar o nome de uns homens desses? Eu estou aqui, doutor Luiz, porque é uma oportunidade única do nosso município. Eu tenho um relacionamento muito próximo do governador Cid Gomes, do Lula e de outras personalidades políticas de grande relevância. E é uma oportunidade ímpar, única do município do Ipu, ter um prefeito com tanta penetração política dentro do Estado e dentro do contexto nacional. Então é por isso que eu estou saindo de deputado para ser prefeito do Ipu. Então eu disse: Sávio, a minha segunda condição é a saúde do Ipu. Eu sei que tenho condições de fazer um bom trabalho na saúde, de colocar o Ipu no local de destaque dentro do estado do Ceará, de dar uma assistência de boa qualidade a Ipu e a região. O Ipu tem condição, inclusive, de ser sede de micro-região. O Ipu precisa aumentar sua estrutura de diagnóstico e tratamento. Nós aí falamos da possibilidade de colocar um tomógrafo aqui no Ipu para fazer tomografias, uma unidade de hemodiálise e outras situações. E o Sávio respondeu para mim: Dr. Luiz, eu de saúde pouco entendo, o senhor é que vai tomar conta disso. Eu digo: bom, Sávio, se a sua
seu compromisso é de que a administração do IPU seja da mais completa lisura e que nós vamos trabalhar juntos para construir uma saúde de destaque no nosso município, então o meu compromisso com você está acertado. Eu vou ser candidato a vice na sua chapa. E daí eu entrei na política. Luiz, ao longo da semana, o IPU Notícias e o blog do Cléber Teixeira, eles convidaram os nossos internautas que estão acessando para participarem desse nosso bate-papo político, social, econômico. E, dentre algumas perguntas, nós temos aqui essa pergunta interessante aqui do Luiz Fernando Lopes. Ele se identifica e faz a seguinte pergunta: o senhor ajudou a eleger o Sávio Pontes. O senhor sente que tem uma parcela de culpa pelos erros da atual administração? Isso lhe causa um peso na consciência? É uma pergunta muito pertinente e eu fico feliz que o alcance desses blogs extrapolem os limites até do Brasil, que eu estou tomando conhecimento que é um estudante de medicina de IPU que está na Bolívia. E, na realidade, nós ajudamos a eleição do Sávio Pontes, isso é inconteste. E que o que vem acontecendo, o que tem acontecido e o meu desligamento da administração retrata, na realidade, a minha insatisfação da maneira como o prefeito Sávio Pontes conduz a administração de IPU. Eu entrei como vice-prefeito, secretário de saúde e procurei fazer um serviço do qual eu havia me comprometido. No entanto, os compromissos para que eu assumisse a condição de vice foram quebrados logo no início da administração. E isso me causou muito constrangimento. O descumprimento de outras situações mais adiante, no segundo semestre, no final do ano de 2009, me forçaram a que eu parasse, não, porque em junho eu entreguei a ordenação de despesa, porque havia já uma situação complicada, onde cheques estavam sendo assinados e em dezembro já houve outra complicação envolvendo o pagamento dos médicos, e os médicos que trabalharam em dezembro, alguns deles ficaram sem receber, e em decorrência de um decreto que foi colocado no início do mês de dezembro. E então eu resolvi entregar a Secretaria de Saúde e ficar como médico, somente como médico do Hospital Polo. No entanto, hoje, pelo andar da carruagem, por tantas coisas que têm acontecido, eu sinto um constrangimento de ter entrado nessa política, especificamente nessa, e da maneira como ela está sendo conduzida. Isso eu não posso negar que isso traz um certo remorso da minha parte por eu ter favorecido a isso que está acontecendo. Agora, o fato do que está acontecendo, eu não tenho nenhum remorso, porque eu não tenho participação nas coisas que não estão corretas e que estão acontecendo nessa administração. Então, doutor Luiz, pelo que o senhor está explicando, a ideia de que o senhor só rompeu com o prefeito Sávio Pontes porque houve esse fim do convênio com a prefeitura é uma ideia equivocada? Não, absolutamente. O meu rompimento parcial com o prefeito já iniciou em abril de 2009, quando houve estas situações hoje é conhecimento público da situação dos banheiros, aquilo já me forçou a entregar a ordenação de despesa. E depois, quando aconteceu esta situação com os médicos, eu entreguei a secretaria. E a coisa foi mais adiante, e eu tive, inclusive, que apresentar denúncias à promotoria contra o prefeito Sávio Pontes, à promotoria aqui de IPU e à promotoria de justiça em defesa da saúde pública em Fortaleza. Então, esse rompimento não foi um rompimento efetivo e súbito, isso já vinha acontecendo já ao longo do tempo. Senão, eu hoje ainda seria secretário de saúde, estaria trabalhando e comungando com o que está acontecendo. Então, doutor, como o senhor está afirmando, havia uma ruptura gradativa. Você
e o prefeito estavam pensando, ao nosso entendimento aqui, de uma forma diferente. Essa retirada do SUS da prefeitura pode ser entendida como uma espécie de retaliação por parte do prefeito? Olha, a ruptura gradativa em decorrência de, em junho, eu ter entregue já a ordenação de despesa, a responsabilidade sobre os recursos da Secretaria de Saúde. Em fevereiro, eu entreguei à Secretaria de Saúde. E depois, pelos fatos novos que foram aparecendo, eu fiz essas denúncias. E, como eu denunciei, a retirada do SUS da maternidade do Dr. Francisco Araújo já foi uma retaliação por parte do prefeito pelo fato das denúncias apresentadas pela minha pessoa. Bom, nós temos aqui várias perguntas enviadas pelos internautas e que essas perguntas já estão inseridas aqui, que já foram muitas feitas aqui ao Dr. Luiz. E para concluir essa nossa entrevista, nós perguntamos ao Dr. Luiz: nos últimos meses, o nome do médico Luiz de Gonzaga e vice-prefeito de Ipu tem sido ventilado, tem sido trabalhado, discutido pela sociedade ipuense como um possível candidato, portanto, um pré-candidato a prefeito de Ipu em 2012. Como o senhor vê esse seu nome sendo colocado em público? Olha, ainda faltam alguns meses para esta decisão, mas eu amadureci politicamente, o sofrimento amadurece mais precocemente as pessoas, e eu amadureci mais. E acho que estou pronto a colocar meu nome à disposição, logicamente, dos grupos de oposição, para que, caso não haja candidatos mais capazes e mais políticos, que meu nome possa circular, tramitar no meio dele para o cargo eletivo a prefeito do município de Ipu. Eu acho que ainda tem muito tempo para que isso seja conversado, seja pensado, mas estou realmente quase certo de deixar meu nome à disposição também para esta composição da nova política de Ipu em 2012. Bom, nós queríamos aqui agradecer ao Dr. Luiz de Gonzaga, que na sua vida cotidiana, muito atarefado, esteve aqui conosco, batendo um papo com os internautas do blog do Kleber Teixeira e também com o Ipu Notícias. Dr. Luiz, as suas considerações finais para todos aqueles que estão acompanhando essa entrevista pela Rede Mundial de Computadores. Bem, eu parabenizo essa iniciativa do blog Kleber Teixeira e Ipu Notícias. Espero que esse movimento, essa iniciativa seja realmente totalmente imparcial, apolítica e apenas como um meio de comunicação a mais que se possa manifestar as suas opiniões, as suas ideias, para que a gente possa construir uma democracia realmente favorável à população. Eu agradeço o espaço e continuo aqui à disposição dos blogs para qualquer esclarecimento. Muito bem, amigos, chegamos à conclusão de mais uma entrevista aqui no Ipu Notícias. Agradecemos a você que ficou conosco, a você que está sempre acessando. Lembrando que na próxima semana continuaremos aqui entrevistando pessoas que são importantes e que se fazem pública e que procuram, logicamente, fazer parte da história de Ipu e da região. Continue conosco, continue acessando aqui.